Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje você vai aprender que é muito barato você começar a investir em fundos imobiliários, ou seja, você não precisa ter R$ 100, você não precisa R$ 10, você precisa ter somente R$ 3,65 e você já começa a investir no segmento de lajes corporativas, ou seja, investindo no SARI 11, recebendo dividendo de 10,55% ao ano, isento de imposto de renda, um fundo altamente descontado, ou seja, com um desconto de 58%. Então imagine um imóvel, você levando esse imóvel com um desconto de 58% e uma renda mensal de 10,55% ao ano. Tem uma liquidez acima da metade de 1 bilhão e ele se desvalorizou 16,06% porque nós se encontramos num cenário de subida da Selic e todos os fundos caíram, inclusive fundos de tijolos. Mas quando nós olhamos aqui, ele saiu da casa, como nós podemos observar nos últimos um ano, de R$ 4,36 devido à subida da Selic, agora ele está em R$ 3,65, abrindo aí uma grande oportunidade de compra para você que é investidor, que gosta de fundos imobiliários, certo? Ele tem uma taxa de administração de 1,25%, porque ele tem imóveis, então isso precisa aí ter um investimento. Uma informação muito importante para você que é investidor: a vacância zero. Ele tem uma base de 33.992 cotistas, tem mais de 92 milhões de cotas sendo negociadas no mercado, tem um valor patrimonial de R$ 8,69. Se nós considerarmos o atual momento, onde ele está sendo negociado na casa de R$ 3,65, ele se encontra muito barato. É um dos fundos mais acessíveis da Bolsa, né? Ou seja, um dos fundos responsáveis quase por democratizar investimentos aí em fundos imobiliários. Isso faz com que ele tenha um patrimônio de 802 milhões e o seu último rendimento foi na casa de 2 centavos, certo? Para você que deseja conhecer o fundo ele tem os seguintes imóveis: o WT Morumbi, o Santo André, o Barueri e o Work BC, ou seja, WT Morumbi é um edifício de excelente qualidade, que eu vou mostrar as imagens dele. O Work BC também, e Santo André e Barueri são dois excelentes galpões logísticos, e ele também tem uma parte das suas receitas que vem proveniente de movimentações financeiras, certo? Com relação à participação no aluguel, 39,3% vem principalmente do galpão logístico Santo André, a 36,3% WT Morumbi, 19,5% do Barueri e somente 4,8% do Work BC, certo? Com relação à receita por setor, né, de ativo, ou seja, inquilino, 29,9% é movimentado principalmente por serviço, sendo que em primeiro lugar ainda se encontra 43,6% de bens de consumo, ou seja, quanto mais a economia se movimenta, mais esse fundo se beneficia, certo? Entre os seus principais inquilinos está a WeWork, certo? Essa WeWork, ela passou recentemente por uma crise e essa crise derrubou as cotas do SARI 11. Só que vale lembrar que a WeWork resolveu o seu problema com o SARI 11, então, para você ficar sabendo. Então, a outra parte da receita vem do HDI, Sinqia, Epsilon e principalmente Unilever, que é um dos maiores grupos do mundo, é a Unilever, certo? Com relação às suas receitas, ou seja, vencimento dos seus contratos,
você não precisa se preocupar, porque a grande concentração vai ser principalmente depois de 2028, certo? Com relação ao revisional dos contratos, nós vamos ter uma grande revisão, principalmente 2026, mas principalmente depois de 2027. O rendimento do fundo vai aumentar, certo? Com relação à ocupação física das lajes corporativas junto com a ocupação financeira, está na casa de 73,7% para a ocupação física e 72,3% para a ocupação financeira. Já os seus galpões logísticos estão com um grau de desocupação maior, né? Tanto que ele está com uma ocupação de 33%, tanto a ocupação física como a ocupação financeira, ou seja, ele tem grande espaço. O que faz com que o SARI 11 tenha a seguinte estrutura, ou seja, fluxograma de ativos. Barueri e Santo André, que são os dois galpões logísticos, WBC, que é uma torre, né? E o WT Morumbi, além do CRI WT Morumbi, que também é um outro rendimento da carteira. Só que vale chamar a atenção que a principal receita do fundo vem dos seus imóveis. Uma parte de 107 milhões de reais está em cota de outros fundos imobiliários, 27 milhões estão em renda fixa, 9 milhões obrigações e 287 milhões é o CRI aí da W Torre, o que dá um patrimônio líquido de 802 milhões, ou seja, um bom patrimônio para o fundo, certo? Um fundo que tem tão poucos imóveis, isso é um baita patrimônio. Tem uma receita na casa de 4,6 milhões recorrente. Como nós podemos observar, setembro foi para 4,7 e outubro para 4,5, ou seja, em média ele arrecada acima dos 4,5 milhões. Agora as despesas ainda continuam um pouco alta, na casa de 2,3 milhões, e este valor tem sido recorrente, né? E tem acabado reduzindo aí um pouco do dividendo do fundo, certo? O rendimento por cota acabou caindo, nós já havíamos anunciado para vocês a crise da WeWork, só que essa crise ela já foi resolvida, certo? Consequentemente, se ele passou por uma crise, ele vem perdendo para o IFIX ali desde outubro de 2023, ele vem se distanciando do IFIX, mas com a resolução dessa crise com o WeWork, a tendência é ele começar a subir novamente, certo? Descendo aqui embaixo, o número de cotistas também reduziu, né? Sempre que existe vacância, sempre que existe inadimplência, muitos investidores, principalmente investidores iniciantes, eles acabam abandonando o fundo imobiliário. Só que o abandono, a gente pode ver que é um grande impacto para o fundo, sai de 44.741 para 33.997, mas isso fez com que o fundo ficasse ainda mais barato, certo? Só para mostrar para vocês que nós não estamos diante de qualquer imóvel, certo? Então aqui está o WT Morumbi. Esse é o imóvel que pertence ao portfólio do SARI 11. Então imagina você comprar cotas de fundo imobiliário que é dono do WT Morumbi por uma simples bagatela na casa de R$3. Além disso, ele é dono do edifício Work Bela Sintra, né? Também o outro excelente imóvel presente no portfólio do fundo. Vacância zero, né? Aqui o WT ainda está com uma pequena vacância de 29,8%. Por quê? Porque são escritórios, certo? Descendo aqui embaixo, nós temos os dois galpões logísticos, né? O Santo André Barueri, né? Também o outro excelente imóvel, né? De excelente qualidade, e também o Barueri, que também é o outro excelente imóvel, certo? No caso do Santo André Barueri, eles estão de olho aí em provavelmente estar alugando parte desse imóvel
em breve, certo? Então esse é o SARI 11, né? O fundo vinha passando por um momento de dificuldade, mas que mostra aí uma grande oportunidade para você entrar no segmento de fundos imobiliários, né? Ou seja, ganhar um retorno, ganhar um rendimento, porque na casa de R$ 3,65, com um dividendo anual de 10,55, ele está pagando muito mais do que muito fundo caro, ali de R$ 10, até mesmo de R$ 100, até mesmo mais de R$ 100, certo? Então, meio que o SARI 11 está meio que democratizando o acesso aos investimentos. Claro que ele está passando por um momento que ele não se recuperou, ainda não, mas basta você observar que qual é o potencial dele? R$ 8,69, certo? Então ele está sendo negociado na casa de R$ 3,65, só que ele não é um fundo de papel, ele é um fundo de tijolo, ou seja, se todos os imóveis dele fossem vendidos e entregasse o dinheiro para você, você ia receber R$ 8,69 por cada cota. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E segue o nosso canal, curte e até o próximo vídeo.